Olá! Estamos iniciando mais um encontro dialógico, o nosso segundo encontro. E o tema de hoje, ele suscita debates acalorados em círculos acadêmicos, em círculos eclesiásticos e em toda a roda de interessados e curiosos de teologia. Teologia da missão integral. Muito desse acalorado debate, de muitos embates, se deve, à falta de conhecimento e também, em parte, à má fé. Então, para desmistificar, o que vem a ser teologia da missão integral, a uma única teologia da missão integral, eu estou aqui com um amigo querido, especialista no assunto, Carlos Ribeiro Caldas, pastor presbiteriano, doutor em ciências da religião, professor da PUC, Minas, aí em Belo Horizonte, e autor de várias obras, que dialogam, teologia, literatura e missiologia, como uma obra a respeito de Orlando Costas, um dos teóricos da missão integral. Bom dia, Carlos. Bom dia, Júlio. Bom dia a você, bom dia àqueles que nos acompanham agora nesse momento aí no seu canal de YouTube. E uma alegria muito grande poder nessa sexta-feira conversar com você. Eu quero te agradecer pela gentileza do convite, que muito me alegra, muito me honra. Muito feliz de poder compartilhar esse tempo com você e com aqueles que estão conosco, que nos acompanham. Eu que agradeço a sua disponibilidade para estar compartilhando os seus conhecimentos, suas experiências, seu vasto capital aí teórico e teológico. Carlos, fala um pouco para a gente do seu percurso na teologia, no ministério, as suas produções, para quem não te conhece ainda, tomar conhecimento. Tudo bem, posso falar. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou em licença para docência. A Constituição da Igreja Presbiteriana tem uma cláusula que abre algumas possibilidades para que o pastor não esteja em uma comunidade local, mas que exerça alguma atividade que, de um modo ou de outro, seja afim ao pastorado propriamente. Uma destas possibilidades, talvez a mais comum delas, das alistadas ali no texto da Constituição, é a docência, e é o meu caso. Mas já exerci o pastorado propriamente. Toda a minha carreira, Júlio, tem sido, por uma circunstância curiosa, tem sido em dois estados. Minas Gerais, que é o meu estado natal, e São Paulo. Então, toda a minha trajetória tem sido Minas, São Paulo, capital e interior. E sou graduado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e eu tenho também a licenciatura em letras, português e inglês, em Caratinga, na região leste de Minas Gerais, onde eu também fui pastor por 8 anos. E depois disso, eu fiz o mestrado em missiologia no Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, Minas Gerais, onde, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a assim chamada teologia da missão integral foi ainda na graduação. Se tiver em Campinas? Em Campinas, ainda, curiosamente, mas por uma via paralela, não pela formação tradicional. Estando em Campinas, eu tive contato. Então, não foi no Seminário Presbiteriano, foi na cidade, porém não no Seminário Presbiteriano do Sul. Depois eu posso até falar sobre isso, que é muito interessante essa trajetória. E depois, Júlio, eu fui para Limeira, no interior de São Paulo, exercer um pastorado, e em Limeira, considerando a proximidade geográfica, eu iniciei o doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. Depois eu voltei para Minas Gerais outra vez, para Viçosa, onde eu fui professor um tempo. Depois eu voltei para São Paulo,
e trabalhei por um tempo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois eu voltei para Minas Gerais. E, como eu te falei, a minha vida tem sido um ping-pong entre os dois estados, daqui para lá e de lá para cá. Quais foram os temas do seu mestrado e do seu doutorado? Digo já, digo já. Só para fechar, então, em Minas Gerais, eu tive um projeto, submeti um projeto que foi aprovado para uma bolsa de pós-doutorado com bolsa da CAPES, do Ministério da Educação do governo brasileiro, isso no ano 2014. E eu realizei esse estágio de pós-doutorado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Aí depois apareceu um concurso, um provimento externo para a pós em Ciências da Religião na PUC Minas, em Belo Horizonte também, coincidentemente na mesma cidade. Apesar que é uma instituição particular, privada, o processo de entrada se dá por um concurso como se fosse uma instituição pública, federal ou estadual. Pela graça divina, eu fui aprovado, então, desde 2017, estou no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, em Belo Horizonte, e lá eu coordeno o GPRA, GPPRA, GPRA, Grupo de Pesquisa sobre Protestantismo, Religião e Arte. Então, nesse grupo, estão esses dois eixos, né? O que tem a ver de um modo ou de outro com o mundo do protestantismo. E o outro eixo, os diálogos possíveis entre os estudos de religião e a arte, a teologia e a arte, mas com foco, não exclusivo, mas com uma atenção especial para a literatura. Agora, respondendo à sua pergunta, no mestrado, a minha dissertação de mestrado é Fé e Café. Fé e Café, um estudo do crescimento do presbiterianismo no leste de Minas Gerais de 1919 a 1989. Estudo sociológico também. Histórico e sociológico, porque é o seguinte, na primeira metade do século XX, o presbiterianismo no leste de Minas era muito pujante, era o celeiro do presbiterianismo do Brasil na primeira metade do século XX era o leste de Minas. Eu queria saber por quê. Por que antes da Segunda Guerra cresceu tanto? O que está aí? Então, vou tentar estudar isso. Eu parti, o meu ponto de partida foi onde termina a famosa, clássica tese de doutorado em Sociologia do nosso saudoso, muito saudoso, Antônio Gouveia Mendonça, de abençoada memória. Celeste Porvir? Celeste Porvir. Ele estuda o presbiterianismo no interior do estado de São Paulo e o sul de Minas, interior de São Paulo e sul de Minas, até o finalzinho do século XIX. De alguma maneira eu parto daí, porque eu começo no início do século XX, agora não mais no sul de Minas, porém no leste. E eu percebi que algumas coisas que o Mendonça havia falado na tese dele se aplicam ao leste de Minas. E estou procurando estudar o que está por detrás do campo pujante do presbiterianismo no leste de Minas, nessa primeira metade do século XX, e depois por que há uma estagnação, por que parou de crescer. Por quê? E no final, a terceira parte da tese, ou da dissertação, perdão, eu apresento algumas propostas que vêm da teologia de Orlando Costas, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mais para frente, para uma retomada desse crescimento do presbiterianismo do leste de Minas. E a tese na Metodista, em São Bernardo, foi sobre Orlando Costas, uma tentativa de estudar o pensamento de Orlando, estudar o que forma o seu pensamento, o que forma e informa, as influências que ele recebeu, os diálogos que ele fez, afinal, o que propõe Orlando Costas? A minha pesquisa não é a primeira que um brasileiro fez sobre Orlando. Não. Antes de mim, o nosso querido Antônio Carlos Barro, lá de Londrina, da Faculdade Sul-Americana, ele foi o primeiríssimo brasileiro a pesquisar Orlando em nível de doutorado, nos Estados Unidos. A minha foi a primeira no Brasil. O nosso amigo chegou aí. Opa, bem-vindo, Nelson Domingues. Já chamamos ele para a nossa conversa. Cumprimenta, Carlos. Fala, Nelson.
Ele está com o microfone desligado. Opa. Bom dia, Nelson. Bom dia, bom dia. Eu Opa. estava Salve, com um Nelson. problema aqui. Satisfação poder conhecê-lo. A satisfação é minha. Bem-vindo. Desculpa aí, mas eu tive um probleminha técnico aqui, mas já resolvi. Está certo. Já chamamos você para a roda. Tá bom, obrigado. Cumprimenta, Carlos, por favor. Já cumprimentei. Já. Não, cumprimenta. Eu preciso ouvir falar. Não, cumprimenta a sua fala. Ah, você falou complementa. Complementa. Eu entendi cumprimenta. Complementa. Tá bom. Então é isso. Então a minha tese foi sobre Orlando Costas. E desde então a gente tem procurado trabalhar com esse tema, que eu considero simplesmente fascinante. E depois a gente começou a trabalhar com outra área, não tanto diferente, que já foi abordada aqui en passant, que é o diálogo, né, dos estudos de religião e também da teologia com a literatura. Mas esse não é o nosso foco hoje. Certo. Me diga rapidamente, Carlos, quais foram as suas principais influências na sua formação teológica lá em Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul? Bom, veja bem, eu estudei na década de 80, primeira metade dos anos 80. Então, por um lado, a gente recebeu uma formação oficial, foi, né, institucional, formal. Então, uma formação teológica conservadora, a teologia propriamente, a minha turma, a minha geração estudou, e não apenas a minha, gerações, plural. Nosso livro-texto era Louis Berkhof, tá? Que é uma teologia sistemática de tradição. O Berkhof era um teólogo de tradição reformada propriamente, bastante uma característica dele, né? Muito racional, bastante cartesiano, linear. A formação foi essa. Agora, uma coisa que já no tempo do seminário me influenciou muito, muito mesmo, não foi a teologia sistemática, mas a bíblica, os estudos bíblicos. Isso me marcou decisivamente. Nós recebemos uma formação que hoje, quando eu penso e lembro, eu digo que foi boa, em teologia bíblica propriamente, teologia bíblica, e exegese. Eu tive 2 professores de exegese, um deles infelizmente não está mais entre nós, que eu sou muito grato por tê-los tido na minha formação, porque eu aprendi a olhar a Bíblia tentando, tanto quanto possível, desvincular da teologia sistemática. Ou seja, a Bíblia está acima. A teologia sistemática, o próprio nome já indica, é uma tentativa de sistematizar. Sistematizar. E eu acho que esta é uma regra para a qual não há exceção. Todo teólogo sistemático, mais cedo ou mais tarde, vai forçar a barra. Mais cedo ou mais tarde. Porque a Bíblia, o pensamento bíblico não se presta para ser sistematizado. Você não tem como fazer, aristotelicamente falando, caixinhas, né? Como gavetas. Aqui está o tema A, aqui o B. A Bíblia não tem como você fazer isso. Tem que cortar a perna para caber na cama, né? É a famosa anedota antiga, né, da cultura popular brasileira, né, do São Pedro, o cobertor curto demais, né, e uma noite fria na Galileia, no inverno da Galileia. Aí o pobre coitado do São Pedro ou fica com os pés de fora, ou então com a cabeça. De fato, né, a teologia sistemática, mais cedo ou mais tarde, se torna um leito de procusto para a Bíblia. Não vou dizer que ela não tem valor, né? Há importância. Não vou dizer que ela vai jogar ela toda fora. Mas a Bíblia sempre estará acima. Porque a teologia sistemática, seja de qual teólogo for, nunca vai dar conta de todo do conteúdo bíblico. Então, para responder a sua pergunta, na formação em Campinas, eu considero como tendo sido importante o olhar para os estudos bíblicos.
E depois já a gente foi ter outras formações, outras influências, outros pensamentos, né? Que a gente pode comentar sobre isso depois, se houver tempo para isso aqui hoje. Perfeito. Bem-vindo, meu querido Nelson Domingues. Nelson é pastor batista, né, da Convenção Batista Brasileira, é Sim. colega de profissão, psicólogo e professor, né, do Sim. Vida e Missão, né, um curso da famigerada IBAB, Igreja Batista da Água Branca. Né? Tira o famigerado da sua frase, Ju, pelo amor de Deus, fala isso não. Fala um negócio desse não. Então, Vida e Missão, né, que é uma proposta, né, teológica, né, embasada na teologia da missão integral. E recentemente, né, o Nelson se tornou também especialista em neurociência. Bem-vindo, Nelson. Agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação, né? E nessa sua primeira fala, gostaria que você falasse brevemente sobre o seu percurso teológico, acadêmico e as suas principais influências. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo, né? É um prazer imenso estar fazendo parte desse papo. Na verdade, eu acho que eu estou mais para aprender aqui do que qualquer outra coisa. Eu nasci em Igreja Batista, primeira Igreja Batista em São Paulo, lá eu cresci, fui criado. Depois eu senti o chamado ministerial, fui fazer Faculdade Teológica Batista de São Paulo, uma linha conservadora. Eu peguei uma fase, foi começo dos anos 90, uma fase de transição entre os professores que eram missionários americanos e começou a ser inserido alguns professores brasileiros. E foi uma fase interessante, um mix bem interessante, aprendi muita coisa, é isso que a gente pôde aprender nesse bacharelado, foi muito interessante, mas lá já começou uma inquietude, porque eu tive um professor que vocês dois bem conhecem, chamado Ed Renekiewicz, um jovem pastor que estava recém-chegado na Igreja Batista de Água Branca, e ele foi meu professor. E ali com as aulas dele, eu comecei a me interessar pela teologia da missão integral. Um primeiro livro que eu li, na verdade, que me fez repensar algumas coisas sobre eclesiologia e tudo mais, foi aquele do Antônio Gouveia Mendonça, O Celeste Porvir. E aí eu, em cima disso, comecei a pensar, poxa, mas nossa mensagem, ela é apenas para lá, não para cá, né? Então nós temos uma teologia que diz para o cara assim, aceita Jesus, vai para o céu e pronto. Ela não tem uma dinâmica aqui. E aí eu comecei a questionar, pensar, repensar. Depois fui pastor auxiliar na primeira Igreja Batista de São Paulo, pastor Irlande Azevedo. Depois eu fui para os Estados Unidos e ali, de fato, no pastoreio de uma igreja em Chicago, eu comecei a realmente colocar em prática algumas coisas da missão integral. Eu atendi a comunidade brasileira, me inseri no contexto da comunidade brasileira, fazia parte do Conselho de Cidadãos brasileiros lá em Chicago e criei um centro de apoio a brasileiros. E eu, de forma prática, comecei a inserir essa pastoral mais, digamos assim, integral. Não adianta eu dizer assim, eu não quero só chegar aqui e falar, vai para o céu. Vai para o céu. Mas a vida com Deus começa aqui. Começa no desenvolver que o homem é um todo, na verdade, né? Corpo, alma e espírito. Então, o primeiro impulsionador disso tudo foi o Ed Renekiewicz, que nas aulas dele me levaram a refletir. Fui depois para os Estados Unidos, voltei, fui fazer a minha validação do curso de teologia na Metodista. E lá aprendi com alguns outros mestres um pouquinho mais de uma teologia fora da caixa. De lá para cá, e hoje eu sou professor da missão integral, primeiro porque eu acredito nisso. A IBAB tem esse curso já há 5 anos. Eu fui convidado pelo Arivaldo Ramos para dar aula. Hoje eu já sou desde a primeira turma de professores. O curso
Me fascina porque ele chama as pessoas para o chão da vida, chama as pessoas para viverem o sacerdócio universal de todos os crentes. E, na verdade, hoje, o que realmente me impulsiona nesse curso é formar o curso cursa 2 anos, né? E não a intenção não é formar pastores, nem missionários. O curso ele visa levar as pessoas à teologia prática. Nós temos 4 módulos. O primeiro é a igreja, o segundo é trabalho, família e sociedade. Então, dentro dessa dinâmica, eu aprendi a enxergar a teologia da missão integral como essencial para a minha vida cristã, e hoje eu creio que o meu grande desafio é passar isso, ensinar isso, porque eu acho fascinante. Como eu disse, um dos professores que me influenciou mais efetivamente foi o Ed René, que me inseriu. Hoje a gente tem vários referenciais aí, o René Padilha, Orlando Costas, que eu peguei, vocês estavam falando, o Samuel Escobar, e tem muita gente boa por aí hoje, e eu realmente sou um apaixonado pela teologia, e mais especificamente pela teologia latino-americana, que ela traz a gente para o chão da vida. Não apenas levar as pessoas ao mundo, e esse nós vamos chegar lá no céu, mas é tornar o reino de Deus visível, a densidade dele muito intensa por onde quer que a gente caminhe. E isso me fascina. Então, além disso, sou formado em psicologia, fiz 2 especializações, uma em relacionamento interpessoal e terminei uma agora entre neurociência e comportamento, até para sair um pouco fora eu poderia ter seguido uma linha de estudos teológica, mas eu optei em fazer até por uma questão de influenciar e ser influenciado, no sentido de que eu posso ter uma penetração maior na sociedade, aprendendo com as pessoas, com outros professores e tudo mais, e dentro da minha cosmovisão, dentro da minha vivência cristã, mostrar e na verdade, sinalizar o reino de Deus para as pessoas. Então, eu procuro vivenciar o lado professor, no lado prático também na minha vida, seja no consultório em empresas, ter essa visão do pé no chão. Eu fui já pastor tempo integral também, e acho que a gente tem que ter pastor tempo integral e tudo mais, mas às vezes o tempo integral nos aliena um pouco, nós vivemos dentro do nosso mundinho, e achamos que o mundinho todo está ali naquela crise do sujeito que brigou no coro, e o outro que não fala com Beltrano, mas eu creio numa coisa mais ampla, que a gente tem desafios e nós estamos aí para pregar esse evangelho todo para o homem todo. Acho que é isso que você perguntou, né, Júlio? Sim, sim. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: a teologia da missão integral, ela sofre críticas tanto pela direita, né, direita teológica, entre conservadores e fundamentalistas, e pela esquerda também, entre progressistas ou, né, liberais, né, como alguns preferem na rotulagem, né? Críticas de natureza distintas, mas que há também convergências. Por exemplo, entre conservadores é comum, né, dizer que a teologia da missão integral, ela teoricamente, formalmente é evangélica ortodoxa, mas que na sua prática, né, tem sido contaminada, né, pela teologia da libertação. Isso é uma visão conservadora. Já a crítica entre progressistas é que a teologia da missão integral, ela reivindica, né, ser socialmente progressista, mas que não tem a coragem de romper com fundamentos do conservadorismo que, no entender do progressista, impedem, né, uma radicalidade, né, na proposta da missão integral. Percebo que o que converge nessas críticas é que a teologia da missão integral é uma teologia que fica no meio do caminho, né? Alguns progressistas chamam até ela de uma teologia tucana. Daí eu pergunto para vocês, o que tem de verdadeiro e de falso nessas críticas? Carlos Caldas. Certo. Bom, aí faz lembrar a piada, né? 1982, Guerra das Malvinas, né? Argentina contra a Inglaterra.
plena época da guerra, o Portugal manda um navio, uma expedição científica. Seria a primeira vez que cientistas portugueses iriam ao Polo Sul fazer experiência meteorológica e tudo. E aí o capitão da embarcação teve uma ideia sensacional. Mandou pintar as cores da Inglaterra de um lado do navio, do casco da embarcação, e as cores da Argentina do outro. E foi uma maravilha, e deu tudo certo, e colocaram a bandeira de Portugal no Polo Sul pela primeira vez na história. Agora não é só Inglaterra e Noruega que chegaram no Polo Sul, Portugal também chegou e tal. Mas aí, na hora de voltar, ele esqueceu de um detalhe, né? E quando ele volta, as cores estão dos lados trocados, e aí ele levou tiro dos dois lados. A teologia da missão integral tem sido assim, né, conforme você falou. Né? O navio português que inverte os lados e leva tiro da Inglaterra e da Argentina ao mesmo tempo. Bom, a crítica é um tanto maldosa, eu diria, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Se eu sou ou não suspeito para falar, não sei, mas eu acho que tem um tanto de maldade aí. Quando algumas pessoas de uma linha conservadora, eu vou dizer mais conservadora, ou talvez até mesmo fundamentalista, criticam a teologia da missão integral, quando a gente lê as críticas que eles fazem, aí a gente percebe, bom, esse aqui nunca leu uma linha de nenhum teórico da missão integral. Ou se leu, não entendeu. E se leu e entendeu, está escrevendo isso aqui, está agindo de má fé. Então você tem 3 opções aí. Ou não leu nada, ou leu e não entendeu coisíssima nenhuma, ou a pior de todas é a terceira. Se leu e se entendeu, ainda escreve isso aqui, está agindo de má fé. Né? Aí é uma questão complicadíssima, né? Não posso julgar, estou levantando aqui possíveis, né, cenários. Muito bem. Agora, quando um pessoal de uma teologia da libertação, propriamente, se faz esse tipo de crítica, eu acho que é uma crítica desnecessária, porque não vejo que haja necessidade para a teologia da missão integral ser integral romper com qualquer aspecto de uma teologia conservadora. Não acho que haja necessidade disso, certo? Então, é o que, em resumo, em síntese, eu poderia dizer para responder a sua pergunta. Nelson? Ele silenciou o microfone dele. Tá mudo o dele. Agora foi. Oi, Nelson. Eu sou meio caipira nisso aqui. Seguinte, o fato, ele já praticamente respondeu a pergunta. Eu acho que o que precisa se analisar, eu já conversei uma vez com o Ariovaldo Ramos sobre isso, é uma questão da honestidade intelectual. Porque as pessoas criticam sem saber, sem conhecer, por algumas pinceladas de eu ouvi dizer isso, o pastor fulano disse aquilo. Eu já tive um colega certa vez que chegou para mim, fui convidado para dar aula em missão integral, só que ele é fundamentalista, então você imagina como funciona a coisa. Aí eu falei para ele, mas como não? Porque o fulano, eu falei, não, então, mas você inclusive, por ser um acadêmico, você precisa primar pela honestidade intelectual. Você pode até não concordar, você pode até discordar, ok. O fato é que você precisa ir na fonte certa. Você é tal coisa. Aí a questão dessa honestidade intelectual. Ou seja, eu fui na fonte, posso concordar ou não, mas a teologia da missão integral acredita nisso. E aí você pega as distorções. Você pega as distorções, por exemplo, que ela é ligada ao marxismo, ela é ligada... E aí por aí vai. Então, eu primo, né? E até por ser acadêmico também, eu primo pela honestidade intelectual. Eu acho que às vezes falta, por uma questão de se criticar, aí tanto de um lado quanto de outro, é a falta do que é, a falta de saber realmente os pressupostos teóricos, estudar tudo isso, e aí sim você pode avaliar. Eu acho que falta justamente isso. Acho que essa crítica vem por essa falta de conhecimento e que, infelizmente, nossos irmãos aí às vezes acabam ou de um lado ou de outro distorcendo o que é a teologia
da missão integral. E isso é um tanto quanto desagradável. Mas, enfim, o nosso papel, né, é seguir em frente. Por isso que eu dou aula. Dou aula para que as pessoas tenham esse embasamento e saibam naquilo que elas estão acreditando e ter toda essa... Assim, não adianta só ter a prática. Eu acho legal da missão integral isso. Você tem a teoria prática, uma teologia prática, uma teologia para o chão da vida. E eu acho que nas análises que eu tenho feito de muitas igrejas aí, às vezes, quando você parte ou para o fundamentalismo ou para um conservadorismo, você só diz o que as pessoas têm que fazer. A teologia da missão integral, ela diz o que tem que fazer, e, na verdade, você tem esse chamamento de equipar as pessoas para que elas possam fazer o que elas têm que fazer. Acho que é isso. A teologia da missão integral, ela tem uma dependência específica a uma teologia reformada? Dependência? Isso. Não. Por exemplo, dizer que a teologia da missão integral ela tem uma base calvinista é correto? Ou a teologia da missão integral ela não tem uma dependência específica de Calvino, de Lutero, ou de algum neocalvinista ou neoluterano, ou de algum outro teólogo inscrito nessa tradição reformada? Bom, vou tentar responder. A questão é a seguinte. A sua pergunta me fez lembrar que agora a teoria dos conjuntos da matemática, que nós todos estudamos no ensino fundamental. No meu tempo a gente falava primeiro grau, né? Agora o fundamental. A teoria dos conjuntos, né? Você tem o conjunto A, conjunto B, e aí você pode ter uma área de interseção, que é comum aos dois ao mesmo tempo. Tanto um quanto o outro, cada qual tem as suas particularidades, aquilo que é exclusivo e específico seu. As idiosincrasias de A e B. Eventualmente você pode ter um conjunto C e tem aquela área de interseção que é comum a 2 ou 3 conjuntos, talvez até mais. Bom, então essa ideia da zona, da área de interseção entre conjuntos, né, da teoria dos conjuntos, eu acho que ajuda a responder a sua pergunta. A teologia da missão integral, ela é herdeira do evangelicalismo britânico clássico do século XVIII, que foi lá naquela época um movimento de revitalização do anglicanismo e que resgatou as bandeiras da reforma protestante do século XVI. Tá? Então, os solas da reforma protestante, né, que são luteranos de origem e que depois vão ser compartilhados pela tradição reformada propriamente, que se reporta à tradição de João Calvino. Então, veja só, o sola scriptura, o sola gratia, o sola fide, enfim, todos os solas, né? Solo Cristo ou solus Christus, a gente encontra as duas formas, da tradição luterana. São compartilhados pela tradição reformada de Zwinglio, Calvino, Bullinger e outros mais. Tá, muito bom. O anglicanismo britânico é herdeiro dessa tradição. O evangelicalismo que surge no seio da igreja da Inglaterra no século XVIII vai valorizar, vai resgatar isso aí. E a teologia latino-americana da missão integral é herdeira disso. Ou seja, a área de interseção que é comum a um luterano, a um reformado ou um presbiteriano e a um evangelical latino-americano que eventualmente pode ser da Igreja Batista, como é o caso de René Padilha, ou que pode ser de qualquer outra denominação, compartilham de algo em comum. Há pontos de contato. Tá? De uma teologia protestante evangélica clássica. Então, eu não diria, Júlio, que há uma dependência. Eu diria que há pontos de convergência. É o que eu posso dizer para responder a sua pergunta. Então, seria correto afirmar que a teologia da missão integral ela tem uma base reformada no seu sentido genérico, não num reformado específico. Sim, é uma base protestante, né? Digamos assim, uma base protestante clássica.
Eu vejo alguns colegas calvinistas, né, meio que tornar o predicado reformado em sinônimo de calvinismo, né? E a tradição reformada ela é multifacetada, né? Tem Sim, múltiplos desdobramentos. a Então, tradição reformada não... Perdão, pode não, falar. não, por favor. Não, só ia dizer o seguinte, apenas complementando a sua frase, a tradição reformada nunca foi monolítica, jamais. Nunca foi. E não é. Não foi e não é. E certamente não será no futuro. Nelson, Né? Existem diferentes facetas. agora gostaria de ouvir aí do colega pastor Batista, em termos bem práticos, quais seriam as semelhanças e as dessemelhanças entre a teologia da missão integral e a teologia da libertação? Olha, na minha, para ser bem prático e objetivo aqui, é lógico que elas têm as suas semelhanças, que é trabalhar com aquele que é o oprimido, aquele que sofre. Então, essa é uma semelhança muito interessante. É quando você tem um olhar não apenas teológico do celeste por vir, e que eu vou para o céu, se os outros quiserem ir, vão também. Ah, ele está aqui vivendo na pobreza e o problema é dele, depois no céu vai melhorar mesmo. Ah, ele está com... Assim, na verdade, eu até amplio um pouco esse aspecto, não só da pobreza no sentido econômico, que nós, para latino-americanos, é um papel, não um papel, mas um ponto essencial, porque nós temos muitos pobres, mas também no contexto existencial. Então, a gente que trabalha com psicologia sabe que, às vezes, o problema não é só em termos financeiros, mas as pessoas vivem um vazio existencial. Às vezes, elas têm recursos, mas a vida dela é um caos. E quais são as respostas que a gente pode dar para elas? Então, na verdade, eu gosto de inserir, acho que precisamos olhar por esse todo, de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que, de alguma forma, estão vulneráveis, ou seja, são vulneráveis socialmente, seja eles economicamente. No Brasil, nós temos, como eu disse, temos muitos casos, e essa é uma prática que a igreja precisa estar sempre atenta, mas existem também as questões existenciais, e a gente que é psicólogo sabe das questões existenciais, das questões que levam em conta, às vezes a própria igreja, ela oprime, né? Ela traz certos dogmas que oprimem as pessoas, que causam doenças emocionais. Então, eu até desviei um pouquinho, mas a verdade é a seguinte, eu acho que os pontos chaves aí, elas estão ligadas na questão da necessidade humana. O ponto que eu acho que eu vejo que ela diverge, a teologia da missão integral, na minha concepção, ela é mais ampla em que sentido? Enquanto a teologia da libertação ela tem mais um viés político também, né? O PT nasceu nas bases eclesiais lá do ABC, ela tem um viés mais político em termos ideológicos também, e ela basicamente está ligada à questão social apenas que eu diga o foco deles acaba sendo a pobreza. Eu vejo que a teologia da missão integral ela é mais ampla no sentido de que o cristão ele tem que estar presente para aquele que é oprimido, mas o reino de Deus ele se sinaliza de diversas formas, seja na arte, na cultura. Nós equipamos as pessoas para estarem presentes e sinalizarem o reino de Deus, porque em todas as áreas nós precisamos sinalizar o reino de Deus. Basicamente, eu acho que essa é a diferença básica entre as duas teologias. Perfeito. E Carlos, e a teologia da missão integral e o calvinismo? Há divergências e convergências ou só há incompatibilidades? Especialmente o caipiriano. De certa forma, essa pergunta foi respondida, pelo menos em parte, né, com a resposta anterior. Há convergências, certamente. Certamente. Agora, eu tenho visto o seguinte, eu tenho visto pessoas de uma linha, de uma tendência mais fundamentalista dizerem assim, a teologia da missão integral não é um sistema teológico completo. A teologia reformada da missão integral não. Eu acho que é uma crítica absolutamente injusta. Por quê? Porque a teologia da missão integral nunca se propôs a ser um sistema teológico completo. Criticar
A teologia da missão integral, por não ser um sistema teológico completo e abrangente, é a mesma coisa que criticar um círculo porque ele não tem ângulo reto. Mesma coisa. Você diz assim, o círculo, esse círculo está errado. Esse círculo não tem ângulo reto. Claro que não. Lógico que não. Por definição, o círculo não tem ângulo reto, não tem lado, não tem quina. A teologia da missão integral nunca se propôs a ser um sistema teológico abrangente, nunca se propôs a ser uma teologia sistemática abrangente. Jamais se propôs a isso. Nunca. Eu acho que isso responde à pergunta, quando você postou no Facebook, Júlio, a nossa amiga comum, Jaqueline Ziroldo, colocou lá a pergunta, né, se existe uma teologia da missão integral abrangente. Não, a proposta não é essa. Então a resposta da pergunta dela é não. E criticar a teologia da missão integral por essa ausência é uma crítica que não tem lógica, é uma crítica absurda, que não tem sentido nenhum. Então, para tentar finalizar, eu estou vendo aqui que nós temos 7 minutos e pouco, né, para concluir. Há convergências entre a tradição reformada e a teologia da missão integral. Você perguntou de Kuyper, né? A proposta de Kuyper, lá no finalzinho, no apagar das luzes do século XIX. Kuyper, ele revitaliza a tradição calvinista quando ele coloca coisas importantíssimas, como, por exemplo, a calvinismo e arte, calvinismo e ciência. Então, isso é fantástico em Kuyper, é maravilhoso. A teologia da missão integral latino-americana nunca entrou nessas áreas. Então, ou seja, são propostas diferentes, são propostas teológicas diferentes. Então, querer comparar uma com a outra é forçado. Às vezes eu vejo comparações, só para fechar, eu vou ser mais rápido aqui. Outra comparação que eu acho que pode ser feita é a seguinte: aquele brinquedo pedagógico para crianças bem pequenas, um menininho, sei lá, de 2, 3 aninhos de idade. Aí tem uma mesinha que vem figuras geométricas de plástico e uma espécie de uma... Você tem a figura e a mesinha com os orifícios para a criança. Um menininho de 2, 3 aninhos vai encaixar o cubo no orifício do cubo, o círculo, o triângulo, e aí a criança aprende, né? O cubo vai entrar no quadradinho, o círculo vai entrar, né? Então é a mesma coisa de querer pegar um triângulo e querer forçar para entrar no círculo. Não vai. As 3 esquinas vão ficar do lado de fora, não entra de jeito nenhum. Então, algumas críticas que têm sido feitas são tão injustas e tão absurdas quanto querer colocar uma figura geométrica no orifício que pertence no receptáculo, que é de outra. É absurdo, não tem lógica nenhuma, não faz sentido nenhum. Então, é correto dizer que a teologia da missão integral é uma teologia da praxis? Sim, sem dúvida. Muitas dessas questões serão respondidas quando a gente lembra o contexto da América Latina do fim dos anos 60 e início dos 70, que é quando a teologia da missão integral surge aqui no nosso continente. Nós estamos falando aqui de 45, 50 anos atrás. Era muito diferente hoje, não é a mesma coisa da agora. Quem está nos acompanhando agora e tem menos de 50 de idade não vai entender isso, né? Era um outro contexto. Os níveis de pobreza de 45, 50 anos atrás eram muito maiores que os de hoje. Ida e Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, era muito diferente. Então, naquela época, um grupo de pensadores evangélicos conservadores que não usou marxismo como ferramenta teórica, essa é a diferença fundamental. Aí, quando um fundamentalista fala teologia da missão integral é marxismo disfarçado, aí volta aquilo que a gente falou no início. Ou é ignorância, ou é falta de entendimento, ou é má fé. Porque a teologia da missão integral nunca trabalhou usando o marxismo como ferramenta teórica, mas procurou levar em conta as condições concretas da vida, da existência, a realidade do reino de Deus, não como algo abstrato, teórico, platônico, mas como algo que tem a ver com as nossas condições reais da vida, né? O pé no chão, como o colega Nelson mencionou algumas vezes nas respostas dele. Vou propor agora um desafio para vocês, né? A última pergunta, nós estamos aqui com o tempo quase estourando. Eu gostaria que vocês falassem como que está a receptividade da teologia da missão integral nas suas denominações e indicações bibliográficas e quais são os canais que a gente pode acessar, Nelson Domingues e Carlos Caldas. 1 minuto cada um. Nelson.
Opa, missão difícil. É o seguinte, dentro da minha denominação, dentro da minha denominação, como vocês sabem, as igrejas batistas são autônomas, soberanas, nós temos uma grande parte que é conservadora, uma pequena parte que é fundamentalista, e temos também poucas igrejas que são ligadas à teologia da missão integral. Quanto à questão de livros, eu gostaria de destacar pelo menos um, que é muito interessante para quem quiser começar a estudar, para quem quiser começar a aprofundar no tema, do René Padilha, Missão Integral, o Reino de Deus e a Igreja, que é da Ultimato. Eu acho que você começa por aí, se você quiser outras coisas, o Carlos aí acho que sabe mais do que eu até. Você entra em contato com a gente passa as informações para você. Tem o meu Instagram, é Nelson N. Domingues, que é o meu Instagram. E qualquer coisa o Júlio aí repassa as informações aí, os links e tudo mais. Certo. Obrigado, Nelson. Grande abraço. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Carlos. Bom, infelizmente, né? Infelizmente, em geral, a gente vê no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe um preconceito contra a teologia da missão integral, e porque um líder falou, criticou, aí muitos, não, mas se o reverendo fulano falou, então quer dizer que é verdade. A pessoa não se dá o trabalho de ir atrás e ler para ver se é ou não daquele jeito. Aí eu lembro da frase famosa do Voltaire, né? Pensai por vós próprios. Lá do iluminismo francês, né? Pensai por vós próprios. Muita gente prefere não fazer isso. Mas, enfim, a ironia é que muita gente pratica a missão integral sem saber e critica. É uma coisa muito difícil de entender. Vou pedir licença, Júlio. Vou indicar o meu livro, que é sobre Orlando Costa. Isso aqui é uma adaptação da minha tese lá na Metodista, publicado pela editora Vida. Orlando Costa, sua contribuição na história da teologia latino-americana. Editora Vida. Eu não tenho exemplar para vender, mas é fácil de conseguir. Você perguntou sobre contato. O meu Instagram é Prof. Carlos Caldas. Prof. Carlos Caldas. E no Facebook eu estou como Carlos Caldas, só isso. E a gente está à disposição de quem, porventura, quiser entrar em contato conosco. Agradeço, Carlos, mais uma vez aí, sua disponibilidade. Espero tê-los em outras oportunidades para que muito mais aí dos conhecimentos de vocês sejam compartilhados. Um grande abraço para vocês, a todas e todos que vierem aqui a nos acompanhar. Até!